está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Oferecimento MK Editora. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta quinta-feira, dia 21 de março de 2013. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. 93 FM, a rádio que toca o meu coração. Hoje você concorre no nosso programa 2 DVDs de presente pra você. Tá com moral, hein? DVD Louvorzão volume 2 e o DVD da Andréa Fontes ao vivo, 2 DVDs. Que é isso, minha gente? Louvorzão volume 2, Andréa Fontes ao vivo, que é o DVD pra você. Tem 2 de presente aqui no nosso programa hoje. Você liga 2461-0093 e participa agora. Liga 2461-0093. Você participa com a gente aqui agora na nossa página no Face da 93 FM. É uma foto sensacional. Você vai conhecer ali a nossa querida Alessandra e a querida Silvane, são as nossas executivas de contas aqui da 93 FM. Com elas que você fala quando você quer anunciar na rádio, você quer fazer um comercial, você liga para elas, vai conversar num programa. Você vai conhecer também a Tainara, que tá ali na nossa foto, e eu também tô juntinho ali com essas meninas maravilhosas e poderosas. Hoje ali no nosso Face da 93 FM, você fala comigo também no Twitter, @Pastor J.R. Vargas, Pastor J.R. Vargas, e nós vamos conversando também no Twitter, além do nosso site www.radio93.com.br, de onde você pode achar ali o nosso ícone, onde você pode achar o nosso ícone, clicar e assistir com imagens o nosso Debate 93 de hoje. Sempre bom demais ter a sua companhia. Coração, coração. Estamos juntos no Debate 93. Ah, JR, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes, eu conheço um casal que vive amigado. Pouco vai à igreja e ainda assim é muito do abençoado. Tudo na vida deles dá certo, enquanto a minha vida é um desastre. Eu não entendo. Procuro andar corretamente diante de Deus, mas por que ele não me abençoa? Como um casal que vive na prática do pecado pode ser tão próspero? Qual o segredo do sucesso e da prosperidade? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Com a gente no programa de hoje o pastor Daniel Martins, do Centro Evangelístico de Vista Alegre. Muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. O senhor destacou a frase que abre o e-mail da nossa ouvinte: conheço um casal que vive amigado, pouco vai à igreja e ainda assim é muito abençoado. Quem que o senhor escolheu essa frase, hein, pastor? Bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Bom dia, JR, bom dia. Nós vemos aqui uma pessoa muito preocupada com a vida dos outros, né, na realidade. Ela tá demonstrando uma preocupação tão grande que ela sabe até quantas vezes o casal vai à igreja, né? E a gente sabe que o processo todo para se alcançar um objetivo, ser próspero, ter um sucesso, não é simplesmente ter uma vida diante de Deus, mas nós vamos colher frutos de tempo de trabalho, de tempo de estudar. Nós precisamos focar alguns objetivos na nossa vida e disso formar toda uma feijoada, né? Para sermos bem sucedidos. E eu creio que no decorrer do debate nós vamos esclarecer muito mais. Então tem uma feijoada aí, né? O senhor falou, tem uma feijoada. Não é simplesmente só o feijão da feijoada. Falar em feijoada, reverendo Marco Antônio de Oliveira, da Igreja Metodista Central de Guaba Grande. Gosta?
Gosta de feijoadinha ou não? Eu gosto. Feijoadinha. Muito bem. Ultimamente eu não tenho comido muito feijoada, mas camarão. Só tá fino. Ali, Iguaba ali, tem muito peixe bom ali. Iguaba é uma cidade linda. Camarãozinho bom. À beira da Lagoa de Araruama, uma igreja linda, camarão abençoado e um povo super amigo. E um pastor de ponta, minha gente. Já disse isso aqui, hein? Já disse aqui na sua ausência. O povo de Iguaba Grande tem muito que agradecer a Deus pelo ministro que Deus colocou lá para servir. Pastor, o senhor concorda com o que disse o pastor Daniel? O senhor vai assim, meio leve com ele, que ele tá com a camisa internacional, o penteado dele é um penteado novo, um penteado despojado, é um termo que eu aprendi agora recentemente, penteado despojado, é aquele penteado seguinte, ficou como estava, entendeu? E aí, reverendo Marco Antônio, sua opinião? É claro, o pastor colocou alguns dados muito interessantes, mas eu quero destacar algo muito importante que vai ajudar essa nossa querida irmã. Toda fonte de bem reside no próprio Deus, e a razão dele nos abençoar está nele mesmo, e não em algo que eu faça. Lamentavelmente, parece que a igreja evangélica brasileira, na minha avaliação, ela é tomada pela percepção da teologia meritória, que ensina que a ação de Deus na minha vida é um resultado de uma ação primeira minha. Então, se eu fizer algo de bom, eu vou atrair essa bondade de Deus. Se eu não fizer algo de bom, eu vou atrair algo mal de Deus. Como coisa que isso é possível? Deus nos abençoa porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso, independente do que eu faça. Esse é o primeiro link a ser estabelecido. Agora, o senhor, por exemplo, quando o senhor fala da questão meritória, deixa eu entender isso aí para poder explicar isso para os nossos amados ouvintes. Há sempre uma frase sobre a questão da lei da semeadura, essa expressão que tem fundamento, tá certo? Ela pode ser até mal interpretada, pode ser até exagerada. Como é que o senhor lida com esse assunto, por exemplo? O senhor fala sobre a questão de mérito. Mérito em relação a quê? Mérito em relação a ser recompensado. Eu sou uma pessoa correta espiritualmente, então, em decorrência disso, por méritos, eu recebo uma bênção material. É esse entendimento que o senhor acha que as pessoas têm? A teologia da meritória propõe exatamente isso. Quando a Bíblia diz, você citou o texto de 2 Coríntios, capítulo 9, se eu semeio pouco, eu vou colher pouco, se eu semear muito, eu vou colher muito. Ou aquilo que o homem semear, ele também colherá. O texto. Isso não inibe a ideia de que todo bem está em Deus. A razão dele me abençoar é porque ele é bom, porque ele é maravilhoso. É óbvio que ele colocou alguns princípios que devem ser seguidos para que eu receba essa bondade dele. E aí, então, esse princípio a ser seguido exige uma ação minha de ir ao encontro de Deus e satisfazer a vontade dele. Mas não é essa ação que vai causar a bênção de Deus ou que vai fazer com que Deus me abençoe. O que vai fazer com que Deus me abençoe é porque ele é bom em si mesmo. Porque Deus é bom. Em essência, Deus é bom em si mesmo. Muito bem. Com a gente no programa de hoje também o pastor João Emílio Cutis Pereira, da Primeira Igreja Batista de Irajá. Muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. João Emílio, você tá de acordo aí com os companheiros que te antecederam aí? Qual a sua opinião sobre esse assunto, meu irmãozão? Bom dia, JR. Não posso deixar de expressar a minha enorme satisfação em vê-lo tão bem aqui. Obrigado, acompanhamos sempre o programa, escutando o programa e a sua voz tão abençoadora, mas vê-lo aqui tão bem também nos faz melhor ainda. JR, eu acho tão interessante aqui algumas colocações que os colegas fizeram, e com relação agora o pastor Marco falando a respeito da meritocracia, é o seguinte: o termo abençoado, ela disse aqui, o outro lá é tão abençoado, o casal, já se nota uma certa distorção no conceito de bênção. As pessoas e nós, os evangélicos, alguns de nós temos um pouco de culpa na construção errada da ideia de bênção. Provavelmente ela está querendo dizer que o casal que vive amigado lá, e ela chama esse casal de muito abençoado, ela deve estar se referindo a bens materiais. E isso é um erro, porque à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus, nós descobrimos que bênção é muito mais do que isso. Jesus, por exemplo, para alguns poderia ser entendido como uma pessoa pouco abençoada, porque a Bíblia diz que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Então, eu acho que já há aqui um erro de conceituação. Então, a questão do abençoado,
que em geral as pessoas atribuem a uma questão material e não ao todo que seria a questão espiritual. Até que é muito mais, se a pessoa parar para raciocinar e imaginar que a nossa vida aqui tem alguns anos e a eternidade ela não tem fim, muito mais lógico é pensar na questão da eternidade. Jesus propõe a parábola do rico e do Lázaro, talvez até para fazer com que as pessoas pudessem entender esse contexto do que é ser abençoado, o que é que está em jogo no processo como um todo. Vocês acreditam que essa ideia de doutrina da prosperidade gerou um prejuízo para esse entendimento correto a respeito da questão do ser abençoado, companheiros? Eu diria que ela veio corroborar para aumentar esse prejuízo. A minha análise é que a Igreja Evangélica Brasileira ela é mais católica do que a gente imagina. Ainda que a gente tente desfazer algumas questões católicas, da teologia católica, ela é mais católica que ela imagina. Em que aspecto, pastor? Na questão das obras, na questão do conseguir as bênçãos, na questão do sacrifício pessoal para alcançar alguma coisa. Parece até que a salvação também é construída por obras, para alguns, porque se não houvesse esforço, eu não seria abençoado, como o pastor que colocou muito bem. E uma coisa interessante, pastor Marco, me desculpe interrompê-lo, mas parece que nós tínhamos que ter uma nova reforma com base nos próprios princípios da reforma. Mudaríamos muito essa construção que a gente está dizendo. Exatamente, porque a ideia da graça de Deus, ela preenche, ela banha as nossas vidas em todos os sentidos. E a graça de Deus é a maior riqueza que nós temos. E até o fato de conseguirmos alguma coisa, nos esforçarmos, trabalharmos, tudo isso vem pela graça de Deus. E com um fim, lógico, para abençoar outras pessoas. O pastor colocou algo muito interessante, o significado da palavra abençoar. E eu diria que o significado da palavra abençoar, ou abençoado, está muito próximo da expressão bem-aventurado, ou seja, aqueles que são felizes, aqueles que agradam a Deus, que estão debaixo desse guarda-chuva protetor de Deus. Muito bem, aqui uma de nossos ouvintes aqui no Face, a Maria, dizendo o seguinte: essa ouvinte está cometendo 2 erros. Um é julgar e o outro é a inveja. Deus conhece o coração de cada um, talvez por isso ele prospere mais a esse casal, pois eles devem ter um coração mais sincero e puro que essa irmã. Aí nós já entramos num outro aspecto complicado, que é tentar justificar. É de olhar e falar assim: não, é o seguinte, eles estão bem materialmente e você está mal, é porque o coração deles é mais puro do que o seu. É complexo isso, né, não, Daniel? JR, a gente está espiritualizando muitas coisas, né? Na realidade, hoje nós precisamos também trabalhar para alcançar os nossos objetivos. Nós vemos isso com relação à vida de Jacó. Jacó trabalhou muito porque teve uma família grande e teve que se dedicar ao trabalho. Ele não somente trabalhou, a Bíblia diz em Gênesis 31, 40, que de maneira eu andava de dia consumido pelo calor e de noite pela geada. Então ele era uma pessoa que não parou de trabalhar, ele se dedicou ao trabalho. Ele conversou com Deus: se tu me der o de comer, o de vestir, eu vou te dar o meu dízimo, eu vou ofertar ao Senhor, mas eu vou ter que trabalhar. Ele viu isso, ele se tornou pai. Acho que tem gente achando que vai ser mais fácil. Não vai cair do céu, não vai cair do céu. Simplesmente você andar dentro da igreja, vai viver de manhã até a noite na igreja, você vai viver de cesta básica. Então, porque Deus não vai prover. A maior revelação disso é a vida do profeta Elias. O profeta Elias, o que ele deixou no final da caminhada dele? Ele deixou uma capa, algo espiritual. Eu creio que Elias não tinha bens. O que tu queres de mim? Eu quero porção dobrada. Eu creio que Elias não tinha bens para que envolvesse aquela petição naquele momento, e ele deixou uma capa. Então nós precisamos separar a parte espiritual de Deus abençoar e a parte de trabalho. Você nunca vai ganhar como um doutor se você não estudar e entrar numa faculdade. O senhor está entendendo que há muita gente que espiritualiza a coisa e acaba ficando preguiçoso. Quer dizer, é um preguiçoso gospel. Exatamente. Um preguiçoso. A ouvinte aqui, JR, ela está percebendo e está observando a vida de um casal, mas ela não sabe o que esse casal batalhou antes. De repente esse casal aí vem aí perdendo tempo estudando, buscando, entrando por faculdade. Agora, por outro lado, pastor, existem também aqueles que ganham as coisas por corrupção. Exatamente. O camarada faz as coisas erradas, é corrupto, corrompe um aqui, corrompe outro lá, e a pessoa às vezes tem um sonho. Vamos dar um exemplo aqui: quem é que não sonha ter uma casa própria?
A pessoa tem um sonho, essa é a frase, o sonho da casa própria, tem um sonho de ter uma casa boa, uma casa organizada, às vezes o cara tem um sonho de ter um carro, às vezes o cara tem um sonho de ter um plano de saúde, fala, meu sonho é ter um plano de saúde tal, que pague tudo para as pessoas da minha, sabe esse tipo de sonho, legítimo, não é só errado, não, sonho, né, o cara quer, meu sonho é ter uma casa na praia, o cara já tá exagerando, vamos devagar, é bom ter uma casa lá, pelo menos uma, ter o seu carro, ter não sei o quê, a pessoa quer ter isso. Mas isso é difícil. Tá, não, tô dizendo o seguinte, ela quer ter isso, mas ela não consegue ter porque administra mal, falta não de consegue ter por outros motivos, mas gera essa crise da pessoa que quer ter, não consegue ter, olha o outro que tem e diz assim, poxa vida, por que ele tem e eu não tenho, eu gostaria de ter, mas não tenho. E aí? Olha, uma coisa interessante, o pastor citou a referente de Jacó. Eu acho uma excelente referência para essa querida irmã aqui. Observe bem, nós que cremos em Deus, já saímos em vantagem. Deus concorre a nosso favor. A bênção dele está sobre nós. Foi o caso de Jacó. Exatamente. Ele tinha a bênção da primogenitura. Deus já havia separado e derramado sobre ele e sobre nós enormes possibilidades. A partir daí, ele pegou essas possibilidades e multiplicou através de ações e escolhas corretas. Então eu diria para essa irmã, se ela fizer escolhas corretas e ações corretas, como ela já tem a bênção de Deus que faz com que ela largue na frente, ela pode ir muito mais longe e alcançar esse sucesso que ela deseja. Reverendo, tem algo também muito importante que fala no livro de Malaquias 3:11, repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra e a vossa vide no campo não será estéril. Mas se você plantar 100 metros, você vai colher os 100 metros. Então, requer trabalho. Não adianta olhar para a vida dos outros. Você tem que buscar. Você estava falando sobre a casa própria, JR. E falta planejamento na vida de muitas pessoas. As pessoas hoje pagam 700, 800 reais de um aluguel e elas depois vão descobrir que se elas fizerem uma movimentação bancária e tendo tudo no local, ela vai pagar a prestação de uma casa própria quase no mesmo valor que paga um aluguel. Basta se planejar. Falta informação e planejamento. Exatamente. Ter coragem de fazer. JR, eu acho que a sua colocação é tão importante. A pessoa que quer algo legítimo, como um plano de saúde, uma casa, não há erro nenhum nisso. Nós devemos desejar as coisas boas para nós, para as nossas famílias. Mas a frustração de não ter aquilo que legitimamente deseja. Eu acho que cada pessoa que é crente, ela precisa entender que ela é abençoada, tendo casa própria ou não. Se ela tiver o plano de saúde ou não, ela é abençoada. Porque Deus cuida de nossas vidas. A Bíblia diz em Hebreus que nós devemos contentar-nos com o que temos, porque Deus mesmo, evitar o amor ao dinheiro, porque Deus disse, não te deixarei e não te desampararei. Mais do que o plano de saúde, é o plano da presença de Deus em nossas vidas. E às vezes, nós desejamos algo e Deus não dá, como Paulo, por exemplo, pediu alguma coisa que Deus não deu, e aí nós nos autorrotulamos de não abençoados. E isso é um problema, porque nós precisamos compreender a soberania de Deus, que é muito difícil. Precisamos aceitar a soberania de Deus, que em alguns casos será muito difícil entender por que Deus fez assim, por que deu um carro melhor para o pastor Marco Antônio e deu um carro pior para mim. Agora, o fato é que eu preciso olhar para o meu carro sendo pior. A última vez que a gente passou lá no posto, o carro era melhor do que o meu. Eu estou dando apenas exemplo, não lembro qual era o seu carro, mas já está lá do lado de Iguaba comendo camarão, a coisa deve estar melhor, né, José? Mas o fato é que eu preciso olhar para o meu carro, se ele for inferior, e ser muito grato a Deus, porque foi Deus que me deu. A gente tem que agradecer mais, gente. Exatamente. A gente fica reclamando muito, mas enfim, mas é uma questão, o que acontece? Tem que tratar, não é? E o que o nosso ouvinte pede ao escrever, exatamente isso. Por exemplo, diz aqui, tudo na vida deles dá certo, enquanto a minha vida é um desastre. Essa do Deus. Desastre é o que diz o nosso ouvinte. Vamos tratar já aqui no nosso debate de hoje. O seu rádio está no Debate 93. Pesquisa 93. Minha gente, vamos aqui à nossa pesquisa 93 de hoje. Alguma vez você já questionou a prosperidade dos ímpios, hein? Vai, fala sério, hein? Alguma vez? Nunca? Já? Alguma vez você já questionou a prosperidade dos ímpios? Até agora a participação por telefone 61% dizendo não, eu nunca questionei. Pela internet, olha aí, 82% dizendo
Sim, eu já questionei. Por telefone, não. Pela internet, sim. O que pensa você sobre esse assunto, hein? A pergunta é essa: alguma vez você já questionou a prosperidade dos ímpios? Ligue 24610093 e participe. 24610093. Quero a sua opinião com a gente aqui também na minha página aqui no Twitter, @pastor J.R. Vargas. Pastor J.R. Vargas, nós vamos conversar também aqui no Twitter e aqui também no Face da 93 FM. Estamos aqui com uma foto, com uma equipe maravilhosa. Exatamente sob a foto você pode colocar a sua opinião sobre este assunto. Vai ser bom demais ter você com a gente participando, além do telefone 24610093, do nosso site www.radio93.com.br, e aí você participa com a gente aqui e agora no nosso debate de hoje. Eu sou Miguel, o debate 93 volta já. ZYL 866 em 93,3 MHz. Rádio 93 FM. 93 FM. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Olha, gente, aqui de Niterói, o nosso querido ouvinte Afonso dizendo: eu não questiono a prosperidade dos outros, eu luto para ser próspero. Eu acho que essa irmã, ela tem que parar de olhar a vida dos outros e olhar para a própria vida. O passado ela não pode mudar, mas pode trabalhar e lutar para alcançar coisas boas. E a opinião de um dos nossos queridos ouvintes nos acompanhando agora. Eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto, a sua participação na nossa pesquisa 93 de hoje. Aliás, lembrando aos queridos companheiros e ouvintes que a nossa Marcela Bastos está de férias e muita gente vendo a Marcela em vários lugares do Brasil e do mundo. Eu recebi aqui um e-mail de um dos nossos ouvintes, o Marcos Vinícius, dizendo que muitos fotógrafos e repórteres de todo o mundo se reuniram em Barcelona, pois estão fazendo a cobertura da apresentação da música cantada em espanhol por Marcela Bastos. E o sucesso é aquela minha música, só que é cantada em espanhol. Eu achei que eu vou tocar pra vocês. Em vez de eu cantar, vou deixar Michele Nascimento cantar. Canta, Michele. Eu achei que sabia, mas eu não sabia. Mas tem gente que acha que sabe, mas não sabe nada. Sensacional. Muita gente já pedindo pra cantar no louvorzão. Será, gente? E aí, companheiros, o pastor João, o senhor que destacou a frase: tudo na vida deles dá certo enquanto a minha vida é um desastre. Ah, não é desastre nada, JR. Eu tenho observado que pessoas que têm essa tendência de encarar as coisas dessa maneira são, na verdade, muito exageradas. É mesmo, né? A vida dela não é uma desgraça nada, não é um desastre, coisa nenhuma. É porque já foi tocado aqui algumas vezes, pastor Daniel, um ouvinte também passou uma mensagem. Nós precisamos parar de olhar para aquilo que é do outro, porque nós nos enganamos muitas vezes e ficamos fazendo comparações desnecessárias e quem sabe essa ouvinte na realidade não tem se empenhado, não tem se organizado, não tem organizado a vida dela de uma maneira que ela consiga os seus objetivos. E não apenas isso, ela precisa compreender que a vida dela é uma bênção, a sua vida é um dom de Deus. Você tem o rim, você tem um fígado, você tem um coração que está funcionando bem, você tem uma riqueza que, se talvez você tivesse falta disso agora, você daria tudo que está ao seu redor para a recuperação de um órgão do seu corpo. Você tem o dom da vida, você tem a possibilidade de buscar ao Senhor dos Senhores, ao Deus de toda a terra. A sua vida não é uma desgraça, é um dom de Deus. Agora, enquanto você não compreender isso, parecerá que sua vida é de fato uma desgraça. Concordam, companheiros? Exatamente, concordo com o pastor João Emílio. Eu entro em concordância com ele no que foi falado, porque nós vemos aí, o JR, que ela precisa criar um novo caminho para ela. Chegou um tempo de ela, que se não está dando certo, porque para ela falar que é um desastre, então na realidade ela precisa criar um novo caminho. Ela precisa buscar outros meios, criar novos projetos. Ela precisa sentar, ver o que está dando certo e o que não dá e tomar uma nova direção. E pedir Deus à frente para que ela seja bem sucedida. JR, eu posso lhe contar uma... Por favor, meu irmão. Meu pai viveu uma experiência muito difícil há uns anos atrás. Ele estava trabalhando e um vergalhão feriu um olho e furou o olho. Por volta de umas 10 horas da manhã.
Então eu recebi a ligação, acabou que alguém ajudou, levou para um hospital, eu me encontrei com ele e fomos conduzidos aqui para o Souza Aguiar. Aquele tumulto, aquele atendimento público, aquela dificuldade, os médicos com muita dificuldade, os oftalmologistas que estavam de plantão estavam todos operando. Então meu pai e eu ficamos aguardando na emergência, o olho dele pingando sangue, gotejando sangue, a tarde inteira, até que pela misericórdia de Deus, os médicos disseram antes que não teria como operar. E quando foi à noite, às 9h pouca da noite, quase 10 horas, o meu pai entrou para a sala de cirurgia. Foi operado, passou aquela noite, o outro dia, e se não me engano, 2 dias depois, nós estávamos saindo do hospital. Fiquei com ele lá no hospital naquele período. Quando estávamos saindo do hospital, ele com dificuldade de enxergar, e eu coloquei a mão no ombro dele, saindo devagar, e de novo aquele tumulto na porta, e até animais ali, cachorros, porque as pessoas vão chegando, vai criando um clima realmente de Central do Brasil, na porta do hospital. E quando nós estávamos saindo, meu pai olhou para o hospital, para o prédio do Souza Aguiar, e disse para mim assim: e tem gente que ainda reclama do governo, como eu fui bem atendido aqui. Ele entendeu que foi bem atendido ali. Ele não olhou para a sujeira do chão, nem para o tumulto de pessoas chegando feridas ali sem parar, nem para a gritaria que se formou ali em vários momentos, mas ele fixou-se no fato de estar saindo dali operado, e ele entendeu que aquilo foi uma bênção de Deus. Às vezes estamos num lugar que não é o ideal, mas é o real de Deus para as nossas vidas, e nós precisamos ter gratidão. Palavra boa. Uma palavra muito interessante, tem muito a ver com essa nossa irmã. Eu diria que pessoas prósperas são pessoas extremamente positivas, que conseguem perceber oportunidades maravilhosas, não importa as circunstâncias. Elas conseguem transformar a realidade, porque são dotadas por esse dom da fé, o dom da esperança, que transforma as coisas. Essa irmã precisa se enxergar como alguém dotada de enormes possibilidades. A nossa ouvinte aqui de Brasilândia diz: o sol nasce para todos, e essa irmã deve se alegrar com as bênçãos dos irmãos e orar para que eles venham a se consertar diante de Deus, parar de murmurar que a hora dela vai chegar, diz a nossa ouvinte Brasilândia nos acompanhando agora. Esse entendimento, como companheiros, de que a pessoa ela não deve se analisar pelo próximo, se comparar pelo próximo e dizer: olha, ele tem e eu não tenho, mas agradecer pelo que tem, é um processo de uma mudança de perspectiva. A pessoa deixa de ficar olhando, deixa de estar numa análise comparativa para mergulhar, né? Para descobrir quais são as coisas boas e maravilhosas que Deus deu a ela ou a ele, mas que eventualmente por vários motivos a pessoa não descobriu. Que caminho é esse? Como é que a pessoa sai desse espaço de se analisar com base no outro, para poder se analisar, para poder se autoanalisar, para fazer aquele autoexame que Paulo fala sobre um outro aspecto, mas que é bastante interessante, para a pessoa descobrir quais são os pontos positivos, quais são as coisas boas, reconhecer as bênçãos, apesar de todas as dificuldades e de todas as lutas que a pessoa mesma vem enfrentando, ela conseguir deixar de olhar para o lado, para olhar para ela e para o alto e descobrir as bênçãos de Deus na vida dela. Quais são os passos, que caminhos são esses, companheiros? Houve um profeta chamado Abacuque, que ele passou muito parecido com o que nós estamos tratando aqui hoje, e ele estava falando com Deus sobre a injustiça e sobre a prosperidade e o crescimento do ímpio. A injustiça cercava o justo, e ele trata dessa maneira. O assunto dele com Deus, de maneira que a conversa que ele teve com Deus, que no capítulo 2, JR, nós já vemos ele tomando uma nova posição. Ele parou de questionar, de indagar e se colocou na torre de vigia, porque ele queria uma proteção para aquele momento difícil. E ele queria mudar as ideias dele, porque naquele momento ele argumentava e perguntava por que estava acontecendo tudo aquilo. No capítulo 3, ele já fala sobre avivar o que ele estava passando. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Então ele estava pedindo da
da parte de Deus um avivamento. Eu creio que esse avivamento, quando vem, ele faz com que a gente pare de observar as coisas que estão no mundo e passamos a viver uma parte espiritual e uma intimidade com Deus, a ponto de, no final do livro de Abacuque, ele já mudou completamente a cabeça dele e as argumentações com Deus, que ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira fale e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Esse momento de avivamento, de intimidade com Deus, mudou toda uma história na vida desse grande profeta de Deus. Eu creio que Deus quer fazer isso na vida dessa jovem. Companheiros. Acho que a primeira coisa que essa irmã deve fazer é se livrar dessa tentativa de correlacionar bênção com aquisições materiais. Um outro detalhe importante é aprender a se satisfazer com o que tem, de agradecer a Deus, ser uma pessoa extremamente grata. Eu tenho vida, eu tenho uma família, eu não preciso do BMW para ser feliz, eu preciso ter Cristo no coração para ter diferença na minha vida, para ter paz. Eu estava vindo aqui para a rádio, ouvindo louvores ao Senhor e agradecendo a Deus pela minha família. Eu sou alguém abençoado, ainda que não tenha uma BMW. Eu não preciso do BMW para ser feliz, eu preciso de Cristo no meu coração. Essa perspectiva vai fazer ela enxergar coisas diferentes. Agora, uma outra questão: esse casal que aqui a irmã está citando não é ímpio. Em relação à pesquisa dos ímpios, a palavra de Deus é claro em afirmar que o ímpio é como uma flor, que ora está bonita, mas com o amanhecer morre e enfim, perde a vida. Assim são as riquezas dos ímpios, elas perecerão. Os justos não, são como palmeiras plantadas, ribeiro e muitas águas. Esse casal não é ímpio. Esse casal que está aqui confessa o Senhor Jesus como Senhor. Esse é um detalhe que precisa discutir. Não é exatamente isso, pastor. Ela diz que eles vivem amigados, pouco vão à igreja, quer dizer, não há como afirmar que eles são convertidos. Dá pra se entender, até que são muitos amigos, né, JR? Por causa que ela conhece a intimidade. Ela está acompanhando, ela está de olho. Um outro aspecto aqui, companheiros, é o seguinte, para ver se a gente consegue desenvolver isso aqui um tiquinho mais. Quando o apóstolo Paulo está naquela crise e que é o espinho da carne, enfim, a questão não é qual era o espinho, nem lá, a questão é a crise mesmo. O momento que ele está ali, e ele pede para que aquilo seja retirado de sua vida, a palavra que ele recebe é: a minha graça te basta. Então, a gente pode afirmar que a graça era certamente muito superior ao pedido que estava sendo feito pelo apóstolo Paulo, porque a graça superaria em muito aquilo que ele achava que seria bom. Ele poderia ter completa convicção de que o pedido dele era correto e oportuno. Contudo, a perspectiva de Deus tem uma visão muito mais ampla do que a gente. Deus está vendo o filme todo, Deus tem uma visão soberana, ele sabe todas as coisas. Essa perspectiva do Deus que sabe todas as coisas, que analisa a nossa vida, a gente às vezes está reclamando hoje de uma coisa que não aconteceu hoje, mas que pode acontecer amanhã. Mas eu não preciso ficar preso àquilo que pode acontecer amanhã e vai que amanhã não acontece, porque o que nós estamos conversando aqui, vocês estão dizendo o seguinte: olha, agradeça a Deus pelo que você tem hoje. Vocês estão dizendo, trabalhe para que você tenha outras coisas amanhã, mas não coloque o seu coração nisso, porque o coração é que é o cerne do processo aí. É isso, gente? É isso aí. JR, eu não sei se você quer, a gente pode caminhar um pouquinho aqui numa outra frase. Ela diz aqui que ela não consegue entender, como é que diz aqui? Tudo na vida dele dá certo, enquanto a minha vida é um desastre. É um desastre. Não entendo. Não entender é muito comum nosso mesmo. Quando a gente começa a olhar na Bíblia, o salmista no Salmo 73 também começou a olhar a prosperidade dos ímpios. E ele ficou observando que eles tinham saúde, etc. E ele diz aqui no verso 16 assim: quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, mas é difícil mesmo entender isso. Mas aí diz o texto no verso 17: até que entrei no santuário de Deus, até que eu entrei na presença de Deus, até que Deus passou a ganhar a minha atenção, até que eu olhei de modo espiritual. Será que ter uma BMW, será que ter uma Mercedes e confiar que isso é a riqueza da vida, isso é uma cisterna rachada?
Isso é confiar em algo que de fato não tem como preencher o vazio das nossas vidas, das nossas almas. Não é um diploma, não é nada disso que nos fazem felizes. Quantas pessoas estão em casas luxuosas agora, talvez até nos escutando, JR, e estão vivendo agora uma vida de uma depressão profunda, de uma falta de sentido. E nós até aproveitamos essa hora para dizer que em Jesus há uma esperança, que Jesus é a maior riqueza. O Senhor Jesus contou uma parábola de um homem que deixou tudo, vendeu tudo, quando descobriu que havia um tesouro num campo, ele foi e deixou tudo para comprar aquele campo com aquele tesouro. O tesouro é o reino de Deus em nossas vidas. Isso é de fato ser abençoado. Agora uma questão aqui também que eu julgo muito relevante é nós olharmos para as pessoas de Deus que são sem dúvida abençoadas, mas lembrarmos que essas pessoas também muitas vezes já passaram momentos difíceis. Será que José não foi abençoado? Será que o fato de ter sido vendido pelos irmãos dele como escravo, depois ir parar na casa de Potifar, foi um servo exemplar, digno, honesto, honrado, um homem santo que deixou, por temor a Deus, de possuir, de ter a mulher de Potifar, que queria ter um caso com ele, por conta da fidelidade dele, foi parar na prisão. Na prisão foi tão fiel, tão diligente, que o carcereiro o encarregou ali como um subcarcereiro. Ele poderia pensar que a vida dele era uma desgraça. Muitas vezes, no meio da desgraça, entre aspas, Deus está construindo a bênção que virá logo adiante. Ok, é o nosso ouvinte no Twitter me contando: JR, eu tive muito dinheiro do mundo, até para drogas, mas Deus me permitiu perder tudo para reconhecer o seu poder. No começo passamos muitas dificuldades, até fome, mas perseveramos em orações e lutando muito, trabalhando. Hoje em dia, aí continua a nossa ouvinte dizendo que as vitórias decorrentes da fé e do trabalho, sem ficar preso e aprisionado àquilo que o outro tem, porque isso é uma prisão. Sempre haverá quem tem mais, quem tenha mais, sempre haverá quem ganhe mais, sempre haverá quem possui aquilo que você gostaria de possuir e não pode, sempre haverá alguém assim. Enquanto estiver pensando assim, haverá um aprisionamento continuado de indivíduo que assim age. Nosso ouvinte diz aqui mais adiante: eu procuro andar corretamente diante de Deus, mas por que ele não me abençoa? É o seu destaque, reverendo Marco. JR, de antemão queria afirmar o seguinte: a minha existência não se restringe ao período que eu vou passar nessa terra, e o projeto de Deus para minha vida tampouco se restringe a esse período, ele vai até a eternidade. Então há um segundo tempo que é maior do que esse primeiro tempo, para Deus realizar na minha vida aquilo que Ele deseja. Então eu espero em Deus e tenho certeza de que nada vai faltar àquele que teme ao Senhor. A pergunta é: procura andar corretamente diante de Deus, mas porque Ele não me abençoa? Foi essa que eu destaquei, né? Eu estou dizendo, essa irmã está equivocada na compreensão. O pastor João já colocou o que é ser abençoada. Se ela já é batizada, crê no Senhor Jesus, ela é mais do que vencedora, já está assentada em regiões celestes. O desdobramento nessa terra vai acontecer a partir de ações positivas que ela fizer. Ela é abençoada porque ela tem o Senhor. É claro, provavelmente ela está passando por um momento de dificuldade financeira, ausência de bens materiais, e isso a leva a questionar o amor ou o cuidado de Deus sobre a vida dela. Eu insisto em dizer: minha irmã, Deus está cuidando de você. Prossiga, as coisas vão melhorar. A nossa ouvinte continua dizendo: como um casal que vive na prática do pecado pode ser tão próspero? E encerra dizendo: qual o segredo do sucesso e da prosperidade? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes nos acompanhando agora. Muita gente estará trazendo a sua opinião. Por exemplo, uma de nossas ouvintes aqui dizendo: olha, JR, eu moro junto há 10 anos, já passei por luta sim, mas graças a Deus eu considero o meu relacionamento abençoado por Deus. Sei que preciso regularizar a minha situação. Sou grata por todas as bênçãos que o Senhor tem feito em minha vida. Sou uma pessoa solidária, humilde, coloco tudo na direção de Deus. O que eu quero dizer é que muita gente que é casada no papel
acha que isso é o suficiente, cumpre os preceitos de Deus como obrigação. Eu sou muito temente, eu creio no poder do Senhor, eu entrego minha vida nas mãos dele, estou agradecendo por todas as bênçãos que ele vem me proporcionando. Aí a nossa ouvinte apresenta um quadro que a gente precisa pelo menos distingui-lo aqui em 2 pontos especificamente. A questão de que ela já compreendeu que precisa acertar a sua situação. Isso aí não tem tanto a ver com uma questão de papel, mas tem muito a ver com uma questão de compromisso e de fidelidade, o que ensina a palavra do nosso Deus e Pai. E por outro lado, é uma pessoa agradecida. Exatamente. Não passou, não é sombra e água fresca, é isso? Entendeu assim também, pastor João? JR, uma coisa que precisa ficar muito clara nas nossas mentes é o seguinte, ela pergunta que como é que vai fazer para ficar abençoada. Certamente não é pecando que se torna abençoado. Porque às vezes nós construímos a história de um jeito, o outro lado de lá está com esse erro e é abençoado. Eu aqui estou fazendo tudo certinho e não sou abençoado. Conclusão, fazer tudo errado é que abençoa? Evidentemente que não. É claro que não. E a nossa ouvinte agora que passa esse e-mail, ela toca em alguns pontos e nos lembra alguns detalhes. Às vezes a pessoa mora junto, não é casado no papel, etc. Mas são muito trabalhadores, são muito regrados com as despesas da casa, tomam as atitudes pensando bem, até buscando em Deus uma orientação, estão ainda com esse aspecto da vida para terminar de fechar, de legalizar, de formalizar, e poderão fazê-lo em outros casos, JR. E como pastor já acompanha algumas situações assim, um cônjuge deseja formalizar, deseja legalizar, mas o outro não aceita. E eles já têm até netos muitas vezes. E agora o que a gente vai dizer para uma pessoa crente? É para ela largar, porque diante de ela quer, o camarada não quer, ou é o oposto. Não quer. E eles já têm filhos, criaram os filhos juntos, criaram os netos, estão com os netos agora, vivem em harmonia, mas o sujeito não quer. Nós vamos fazer o quê? Eu vou colocar uma pimenta aqui. Olha aí. Algumas pimentas. Não precisava de mais nenhuma pimenta não, pastor. Porque o caso já é chato. Já camarãozinho, pimentinha. Me perdoe, mas eu vou colocar algumas pimentas aqui. Primeiro, o fato do casal estar amigado não necessariamente afirma que eles estão em pecado. Essa é uma coisa muito importante ser estabelecida na minha visão. Primeiro, eles são amigados. Eles foram casados anteriormente? Cometeram adultério, estão livres para casar? Se eles estão livres para casar, um não foi marido do outro, nem esposa do outro. Então não há nenhuma quebra da aliança, não houve nenhum adultério. O que está faltando nesse casal, então, é legalizar um item perante a justiça brasileira. É só um item perante a justiça brasileira. Só a justiça brasileira, não tem nada a ver com o campo espiritual, na sua opinião? Eu entendo de que é importante que a gente cumpra o que a Constituição está colocando, o que a nossa cultura ensina, mas eu quero dizer que a bênção de Deus sobre minha vida, o que configura um casamento bíblico, não é tão somente o papel registrado no cartório. Mas não elimina. Não elimina. Não abre mão dele. É a bênção do ministro, é a bênção da igreja, é a aliança feita no altar, a aliança feita entre si, a fidelidade no casal, isso configura um casamento abençoado, além do registro no cartório. Eu acho importante. Eu quero destacar, para não ser mal entendido, que não dá para dizer que todos que vivem amigados, todos estão em pecado. Cada caso é um caso, então na realidade, a ser estudado, a ser ouvido e a gente poder tomar uma decisão. Ô JR, você falou sobre a graça. Talvez o Paulo se capacitou a viver debaixo de uma graça. Quando Deus falou com ele, a minha graça te basta, ele dali pra frente passou a viver debaixo da graça de Deus. Essa menina, ela não está capacitada. Ela não está capacitada. Quantos homens de Deus se capacitam a viver debaixo da graça? Mas o que é isso, pastor? Capacitado para viver sob a graça. O que eu entendo debaixo da graça, por exemplo, o povo que saiu do Egito, havia um povo no meio que vivia reclamando. A Bíblia coloca esse povo como o povo o populacho.
é chamada dessa maneira, que eles viviam reclamando de tudo. Já tinha um povo que não reclamava, que sabia que Deus ia agir. Só que Deus fazia coisas nos 45 do segundo tempo. Pro 47. homem. Tem pessoas que não suportam o coração. Pro homem, né? Pro homem. No relógio do homem. Isso. No relógio de Deus era a hora. Meu Deus, eu não aguento. Exatamente. Então tem pessoas que não conseguem. Às vezes falam assim, meu Deus, eu não tenho coração para viver assim, não. Faz antes. Faz no decorrer da partida, não faz no finalzinho, não. Então, isso é viver debaixo de uma graça. Saber que o dia de amanhã Deus vai prover. E o dia seguinte Deus vai prover. Não tem muito, mas Deus não deixa faltar. Já o caso dessa menina, que nós somos claros de ver, é que ela está vendo os bens materiais. E ela está questionando com Deus que ela quer esses bens materiais. Olha aqui, ó, a nossa ouvinte de São João dizendo esse debate casa com a minha mãe. Essa semana ela me ligou assim, gente, amargurada, porque vê as pessoas prosperando e não sendo fiéis, e ela sempre fiel e as coisas não acontecem. Eu liguei para ela agora, para ela acompanhar o debate que está uma bênção, diz aqui uma querida ouvinte de São João, e a mãezinha também está nos acompanhando agora, que é uma crise, companheiros, vocês entendem isso, nós estamos aí todos ligados no dia a dia do povo, e as pessoas têm esse tipo de posicionamento, por mais que não se manifestem, por mais que não revelem isso, eu ouso até dizer que muita gente madura na fé é capaz de ter momentos assim, não estou dizendo que ela estejam o tempo inteiro assim, mas eventualmente numa fase. Eu falo assim, puxa vida, rapaz, eu queria tanto oferecer isso para os meus filhos, né? Missionários, pastores, vamos lá. Exatamente. Quantos missionários estão passando fome, estão clamando para que Deus toque no coração de uma igreja rica e contribua para este irmão, mas não significa que ele não seja abençoado. Eu entendo, Deus, às vezes a vida nos faz passar por desertos, por momentos dolorosos. O caso de Jó viveu momentos angustiosos, não obstante era o homem mais temente de toda a terra, e Deus não se esqueceu dele. No profeta Malaquias, J.R., o profeta Malaquias diz que havia uma dúvida também parecida com essa, e alguém chegou a dizer, vocês dizem é inútil servir a Deus, o que ganhamos quando obedecemos os seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Depois, aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito num livro com memorial, papapá, no verso 17 do capítulo 3, diz assim, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal, falando dos que se permaneceram fiéis. E eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do seu filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio. Um dia há uma manifestação da diferença entre o justo e o ímpio, porque Deus continuará tratando os seus filhos, ainda que sofridos, como um pai que tem os seus filhos obedientes. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua comunidade de fé, vai dizer que esse momento de tribulação nos compara à glória que nos está reservada. Então há momentos de sofrimento, eu tenho que aguardar em Cristo. Deus me ama, e não são os bens materiais que vão provar que Ele me ama. Parece que isso precisa ficar absolutamente claro para o coração dos nossos amados ouvintes, para o coração de todo o povo de Deus que está nos acompanhando agora, que a bênção de Deus, ela não se iguala à questão material. Materialmente, pessoas podem ser prósperas, podem ter os seus bens, podem ter as suas coisas, até de maneira ilícita. Também cuidado para não ficar dizendo só como é que ele pode ter, é tão ilícito, porque Deus é que cuida dessa turma. Não fica na posição de julgamento, porque Jesus disse que a gente não pode julgar ninguém, porque com a medida que você julga, você também será julgado. A gente tem que ter cuidado com isso, de analisar a vida dos... Olha, você sabe de uma coisa, a gente perde tanto tempo de produtividade analisando a vida do outro, enquanto a gente poderia estar desenvolvendo a nossa própria vida. Projetos podem ser feitos, trabalhos podem ser feitos, aprendizado podem ser feitos. Existe uma cultura de esperar que as coisas aconteçam. Não, Deus vai abrir uma porta, Deus vai abrir uma porta. Não resta dúvida, rapaz, mas às vezes Deus já abriu e a pessoa diz, não, essa aí vai dar trabalho demais. Eu me lembro, estou estudando aqui no estudo 93 aos domingos, o texto de Atos 8 de Filipe, e aí o Senhor diz para ele, passa lá o eunuco no carro andando, e disse, vai até ele correndo foi.
Tem gente que diz correndo, rapaz, se é de Deus, vai vir até vai mim. Parar o carro. Vai cair aqui. Se não é de Deus, vai passar. Às vezes é isso aí mesmo. A pessoa tá certa, às vezes a pessoa tá errada. O Salmo 90, no verso 17, resume muito o equilíbrio entre a nossa ação e a ação de Deus, porque ele diz assim: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus e confirma a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Nossas mãos agem e a graça de Deus abençoa a obra das mãos. Agora, o problema acontece por quê? Aí voltamos à denúncia inicial. O que a gente mais ouve na televisão, nos rádios, é de que se você for fiel a Deus, Deus vai te dar uma lancha nova, Deus vai te dar uma casa nova. Se você entregar o dízimo, Deus vai te dar 100 vezes mais do teu salário. Então você cria um horizonte mágico que não é bíblico, ainda que pareça que seja bíblico. Ainda que se cite a Bíblia. Se cite a Bíblia. Às vezes se cita a Bíblia para usar a Bíblia para para afirmar aquilo que a pessoa quer dizer, e ela não diz aquilo que a Bíblia quer dizer. Que é verdade. E aí cria um horizonte mágico que leva as pessoas à frustração. E aí pega um sujeito, olha, eu fiz isso, agora tenho uma empresa, eu fui à bancarrota, e agora, dentro de 2 anos depois, a minha empresa ressuscitou. E claro, ele tinha um bem estipulado em 1 milhão. Tudo bem, perdeu, mas tinha um bem em 1 milhão. Depois que sanou as dívidas, de 1 milhão pular para 1,5 milhão é muito fácil. Quem tem, você multiplica. Agora, quem não tem nada e multiplicar para 10 mil é complicado. O horizonte mágico leva uma porção de gente à frustração e negar a soberania de Deus. Essa é a simplicidade para a qual o Evangelho nos chama. Jesus não nos chamou para ter as coisas de maneira a esbanjar. Aliás, a Bíblia fala claramente sobre simplicidade. A maneira como Cristo viveu seu ministério, que os discípulos, a igreja, é simplicidade, essa postura toda que está aí, tá um equívoco. Aqui a nossa ouvinte no Face, a Alessandra, dizendo: desde pequena meu pai me ensinou a sempre olhar para a minha vida e correr atrás dos meus objetivos e não dos outros, diz aqui nosso ouvinte. A Jéssica diz: questionar eu acho normal, porém não é saudável se apegar a isso. Temos que sim correr atrás da nossa bênção, diz aqui ouvinte. A Cleide dizendo: creio que existem vários fatores para o crente ser próspero. A palavra diz que as demais coisas serão acrescentadas. Essa irmã tem que entender o processo de Deus na vida dela e descansar. E também tem outra coisa, hein? Será que essa irmã segue o que diz a palavra e realmente foi transformada após aceitar a Cristo? É um processo diário, e a prosperidade não significa dinheiro, mas sim a plenitude do Espírito Santo em todas as áreas da nossa vida. Continuam os nossos amados ouvintes opinando sobre esse assunto. Eu agradeço o carinho e a participação de cada um deles com a gente no programa de hoje. O seu rádio está no Debate 93. Pesquisa 93. Resultado agora da nossa pesquisa 93 de hoje, minha gente, a participação dos nossos amados ouvintes. A pergunta para você foi a seguinte: alguma vez você já questionou a prosperidade dos ímpios? Participação por telefone aqui, 65% dizendo não. Pela internet, a participação dos nossos ouvintes está na seguinte linha, preste bem atenção, hein? A pergunta é essa: alguma vez você já questionou a prosperidade dos ímpios? 82% dos nossos ouvintes pela internet dizendo que sim. Quero agradecer o carinho e a participação dos nossos ouvintes no programa de hoje. Sempre bom demais ter a sua participação com a gente aqui nessa família. A família de Deus se encontra no Debate 93. Eles do programa, minha gente, aqui o DVD Louvorzão volume 2 saiu pra Rita. Alô, Rita. Rita Luzia de Jesus Santos. Olha, mas tem Jesus, tem Santos no nome. Essa Rita é muito abençoada. Rita Luzia de Jesus Santos da Prata, Nova Iguaçu, acompanhando a gente. Telefone 3046 final 57, 3046 final 57. O DVD da Andréia Fontes ao vivo saiu para Afonso Celso. Alô, Afonso Celso de Niterói. Telefone 9475 final 05, 9475 final 05. Muito obrigado aos nossos
nossos queridos ouvintes pela participação expressiva e abençoada no nosso debate 93 de hoje. Sempre bom demais ter a sua companhia. Deixa eu mandar um abraço aqui especial pro Davi. Davi tá acompanhando a gente agora. Ele diz: JR, eu me chamo Davi. Davi ou David? Rapaz, esse nome internacional aqui não é brincadeira, não. Ê, Davi, aqui eu sou esposo da Ângela Fernandes. Nós somos de Guapimirim e gostamos muito de você, do debate. Manda um abraço pra ela e fala baixinho que ela gosta. Ângela, Deus te abençoe, Ângela. E também pra sobrinha, outra Ângela, na família. Obrigado também a Ângela que tá acompanhando a gente, tanto a esposa quanto a sobrinha. Deus abençoe vocês. Muito obrigado pelo presente, muito obrigado pelo carinho da audiência. Que o Senhor abençoe a vocês poderosamente com a graça e a bênção que vem do alto, a graça e a bênção que vem do Senhor. Sempre bom demais. Nós estamos juntos na melhor. Estamos juntos no Debate 93. JR, e amanhã nós vamos conversar, vamos ter um debate especial, vamos tratar sobre um assunto muito importante para a nossa vida. Escuta bem, eu quero a sua opinião. O que você acha? O crescimento espiritual da igreja no Brasil é equivalente ao seu crescimento numérico? Ou seja, a gente está crescendo espiritualmente no mesmo índice do nosso crescimento numérico? Na sua opinião, sim ou não? Pergunta número 2, estamos estudando mais a Bíblia que antes? Estamos estudando mais a Bíblia que antes? Você acha que os crentes de 30 anos, de que já são crentes aí há uns 25 anos, eles liam mais a Bíblia que os crentes de hoje, na sua opinião? A diversidade de versões da Bíblia, hoje tem versões de tudo quanto é jeito, isso ajuda ou isso atrapalha, na sua opinião? Qual a melhor forma de estudar a Bíblia? Qual a melhor forma de estudar a Bíblia? Tem gente que abre o dedo, põe lá. Tem gente que estuda sequencialmente. Qual a melhor forma? É continuado? É de outra maneira? Qual é a forma que você estuda a Bíblia? Na grande comissão, Mateus 28, 18 a 20, existem referências a fazer discípulos e também a ensinar. Qual o significado dessas palavras ou expressões e suas aplicações práticas? Considerando a modernidade tecnológica, qual é o modelo mais adequado para a educação cristã hoje? E aí você pega aqui, ó, nós temos os cristãos que estão nos acompanhando, os alunos, os cristãos que estão aprendendo, você tem os cristãos que são professores, você tem os professores de escola bíblica, você tem aqui os pastores, os missionários. Então você conta para todo mundo que este será o tema do nosso debate 93 amanhã, com a graça de Deus, a partir das 11 horas da manhã, aqui na 93 FM. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Em nome de toda a nossa equipe, o nosso irmão Harold de Oliveira agradece aqui a presença encantadora dos nossos colaboradores de hoje, reverendo Marco Antônio de Oliveira. Obrigado, meu irmão, um grande abraço. Um grande abraço, JR, eu agradeço. Eu quero aproveitar para mandar um abraço para minhas ovelhas da Catedral Metodista do Rio de Janeiro. Tive o privilégio durante vários anos de estar pastoreando aquela linda igreja e agora transferido para uma maravilhosa igreja. Quero deixar meu abraço então para os irmãos da Catedral e para minhas novas ovelhas lá em Iguaba. Nosso endereço é Estrada do Arrastão, número 200. Você sai da Via Lagos, entrando em Iguaba, tem que passar pela igreja central de Iguaba, uma linda igreja, está de portas abertas, esperando todo mundo. Benção puríssima. Deixa eu mandar um abraço aqui para o pessoal tá no Twitter, aqui o Maurício Júnior, a Semira Aparecida, muito obrigado, o Cristiano Alves, o Sempre com Fé, a Michele Nunes, Hernani Valadão, muito obrigado aqui a Emily, participação também da Amanda Fernandes, o Ministério Quero, a Rosimar, muito obrigado pelo carinho da audiência, essa turma maravilhosa acompanhando a gente aqui também no nosso Twitter. Muito obrigado, pastor João Emílio, aquele abraço, irmãozão. Muito obrigado, JR, um abraço especialíssimo para todas as minhas ovelhas da Primeira Igreja Batista de Irajá, também para minha esposa Cristiane, nossa filhinha Manuela
e para a Olívia e o João Henrique, João Henrique, meu filhinho, que estão agora nos acompanhando também. Um grande abraço. Bênção por isso, muito obrigado. Aqui a participação também do pastor Daniel Martins, aquele abraço, meu irmãozão. Um abraço, obrigado, JR. Mandar um abraço a todos os moradores de Irajá e Vista Alegre, o pastor João Emílio Camari próximo. Hoje vamos ter uma grande reunião de homens ali no Centro Evangelista de Vista Alegre. Quero convidar você, que ao alcance da nossa voz, a participar hoje às 19h. Quem é, vai? Quem é, vai. Quem é, vai. Reunião dos homens é assim. Esse é o slogan. Quem é, vai. JR, a esposa que está ouvindo, mande seu esposo lá, que dentro da palavra de Deus vamos estar orientando sobre família, tratamento com a esposa, mandar flores para a esposa, não esquecer da data de casamento. Olha aí. Inúmeras coisas. Então vai ser a noite de milagres. Vai ser a noite de milagres hoje lá. Vai ser a noite de milagres. Pois não, pastor João? E se nós passarmos por Iguaba, lá no pastor Marco Antônio, nós já estamos nos sentindo convidados para comer o camarão. Eu achei interessante que quando ele foi se referir à questão da prosperidade que se prega na televisão, que ele questiona, e nós todos aqui, inclusive, rádio, televisão, etc., ele falou sobre lancha. Ele não falou sobre carro. Carro nós foi antes. Mais acostumados aqui com lanche. Então, ele falou sobre lanche, então é um sinal. Iguaba, lancha, camarão. Lanche e camarão. É isso aí, pastor Marco Antônio. Minha casa está de portas abertas. Só pega o endereço aí depois, viu, João? Vai na Lagoa de Araruama, joga o puçá e colhe o camarão. Se eu já puder fazer essa parte antes, bom, já adianta o trabalho. Na minha casa. Sensacional, muito bem. Chopana, olha aí, da Lagoa. Fantástico, aí vai ser bom demais. Muito obrigado a participação dos nossos companheiros aqui, sempre muito bom tê-los aqui entre nós. Quero agradecer o carinho, querido ouvinte, da sua audiência e a sua participação com a gente. Quero lembrar a você que vem aí no dia 29 de março, na sexta-feira, se encerra agora outra, o nosso... Muito obrigado aqui a nossa equipe, a Marcela Bastos, Cristiane Moreira, Luciana Vasconcelos, Larissa Nunes, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso, a nossa Cátia Regina, popularíssima Catita. Nós voltamos com a graça de Deus amanhã a partir das 11 horas da manhã com esse debate 93 especial, uma temática pesada, e nós vamos conversar aqui com especialistas nesse assunto amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã. Nós vamos orar juntos. Vou pedir aqui, por gentileza, ao pastor Marco Antônio para orar conosco, pastor. Nós vamos apresentar este tema diante de Deus em oração, assim como nós vamos orar também pelo louvorzão da 93. No nosso relógio de oração, o tema de hoje é a cura. Nós estamos pedindo a Deus que seja aquela tarde e noite de muitas curas para a glória do nosso Deus e Pai, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, gracioso amigo, tenha misericórdia de nós. De forma muito especial, estenda as suas mãos para cada ouvinte que está enfermo. O Senhor pode realizar o milagre, o Senhor pode realizar a cura. Nós cremos que através do nome de Jesus coisas maravilhosas acontecem. Senhor, abençoa aquele que está enfermo, que está hospitalizado, que está em casa, que está encarcerado, aguardando o milagre. Abençoa a nossa ouvinte que nos mandou o e-mail, que ela possa perceber o seu grande amor e a sua graça. Abençoa também os casados que estão vivendo de forma irregular, para que se apresse e regularize a situação. Senhor, leva-nos em paz, em o nome de Jesus oramos. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93. Realização 93 FM. Oferecimento MK Editora.